de conhecimento leva as pessoas a fazer mau juízo do espiritismo. Ouvinte quer saber se a ciência já conseguiu comprovar a mediunidade. A repercussão de uma doença depois que o espírito desencarna. O lado espiritual da tragédia de Brumadinho. O espírito pode reencarnar num mundo transitório? Mudanças no mundo requerem equilíbrio de nossa parte. Lar Meimei retoma serviço de sopa a partir desta segunda-feira. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br, pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato. O fixo é o 3471-0700. E os celulares da TIM 981-79-2405. O da Vivo 997-51-2397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000. Ou pode ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. O livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita, O Porto Seguro, da autoria do espírito João Manuel, recebido pela médium Cidinha Arita. É um romance diferente. Enquanto o leitor se envolve com um comovente drama, o autor aproveita para deixar ao final de cada capítulo do livro uma importante questão de O Livro dos Espíritos. O Porto Seguro é uma publicação da editora Solidum. Ganhou o livro no domingo passado o ouvinte Carlos Araújo, residente em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo, aqui da Unirádio 3471-0700, ou para os seguintes celulares: 981-792405 e 997-512397. Assim você estará participando do sorteio do livro Porto Seguro. E esta é a edição número 2076 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. O desconhecimento do Espiritismo leva muita gente a tirar conclusões precipitadas e erradas a respeito desta doutrina. Por exemplo, a quem considere a crença espírita como fruto de mera crendice, superstição ou, no mínimo, de fantasia ou fuga da realidade. Mas quem pensa assim, com toda certeza, nada sabe sobre o Espiritismo, e o que pensa saber é fruto de informação falsa ou distorcida que recebeu. Infelizmente, uma grande parte da população não lê, não se informa, não procura saber e só conhece aquilo que ouviu falar.
Ao contrário das crenças populares e das religiões que se baseiam apenas na fé simples, a doutrina espírita, sem desprezar a fé, pois na verdade a valoriza ainda mais, assenta-se principalmente sobre bases racionais, ou seja, ela só aceita como verdade aquilo que a razão dita e rejeita de plano, o que fere os princípios da lógica e do bom senso. A crença na imortalidade da alma que vem de nossos ancestrais mais antigos passou para o mundo moderno como crendice ou superstição por várias razões. Uma delas é que, embora os primeiros seres humanos já presenciassem fenômenos mediúnicos como a aparição de espíritos, por exemplo, eles os encaravam de forma ingênua, pois nesse passado distante o ser humano ainda era dotado de um pensamento mágico semelhante ao pensamento de uma criança de nosso tempo. O império das religiões foi o mundo antigo. Cada povo tinha suas crenças que se transformaram em instituições e logo assumiram um papel político de dominação pela força e pelo medo. Isso aconteceu, por exemplo, entre os egípcios, gregos e romanos, os povos mais importantes da antiguidade. Logo, o egoísmo e orgulho humanos fizeram de suas crenças armas de dominação, de exploração e escravização, deixando rastros de sofrimento e de sangue em toda a história. Daí ter surgido o materialismo ateu como oposição, primeiro através da filosofia, já 5 séculos antes de Cristo, depois a ciência, combatendo as crenças populares e principalmente as crenças religiosas, como acontece até hoje. Mas o Espiritismo só surgiu há pouco mais de um século e meio, quando a ciência, que foi o último campo do conhecimento humano depois da religião e da filosofia, se estruturou de tal forma que passou a ameaçar a crença religiosa, julgando-a fruto de crendice e superstição. Contudo, a ciência tinha em mãos uma arma poderosa contra a religião. Ela tinha o que mostrar, ao passo que a religião, atuando apenas no campo da fé, não tinha o que provar. Por isso mesmo, Allan Kardec, na França do século XIX, dando grande impulso ao caminho que muitos estudiosos vinham fazendo ao longo dos séculos, resolveu pesquisar o que havia depois da morte e acabou descobrindo um mundo novo, que sempre existiu, mas que agora seria revelado ao mundo sobre bases científicas. Por isso é que Kardec chama o Espiritismo de ciência, pois o que descobriu não foi fruto de revelações em que apenas se deveria crer, mas de informações colhidas com rigoroso critério que pôde tirar dos próprios habitantes desse mundo, os espíritos. Descobrindo que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que aqui viveram, através de inúmeras observações e experimentos, Kardec anunciou ao mundo uma nova era do conhecimento, a doutrina espírita. Como ciência, o Espiritismo não tem a última palavra, mas é o caminho pelo qual o homem vai encontrar o verdadeiro sentido da vida, pois os conhecimentos são progressivos, de modo que a doutrina apenas começou em Kardec, mas ela continua acompanhando a evolução da humanidade, ora descobrindo, ora assimilando novas verdades para os novos tempos. Nesse impulso progressivo e renovador, para que as pessoas conheçam o Espiritismo e não façam afirmações descabidas e absurdas a seu respeito, elas precisam romper as barreiras do preconceito e, no mínimo, estudar a doutrina. Os interessados em saber mais sobre este assunto, com mais profundidade, devem ler o livro Curso Dinâmico de Espiritismo, autoria do filósofo e professor J. Herculano Pires. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, e aguardamos as suas perguntas, seus comentários, suas críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante aqui é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos às perguntas de hoje. E a do nosso habitual ouvinte e colaborador, Cristiano, da cidade de Veracruz, que vem a seguinte pergunta. A ciência já consegue comprovar a existência da mediunidade? Podemos dizer que ciência
é um conjunto de conhecimentos ou verdades obtidos através dos tempos, por meio da observação, de experimentos e de cálculos. Cientistas são os estudiosos que se dedicam à finalidade da ciência e que ao longo do tempo vão descobrindo leis ou princípios que podem explicar os fenômenos e suas causas. Há fenômenos que não deixam dúvida quanto à sua existência, como o da queda dos corpos, a sequência de dia e noite, o frio e o calor, a chuva, as estações do ano, e todos aqueles cuja realização é tão clara e tão evidente aos nossos sentidos que qualquer pessoa pode constatar. Esse foi o primeiro tipo de fenômeno estudado pelos cientistas. Contudo, o maior desafio da ciência é para o lado invisível das coisas, como descobrir as causas das doenças, a existência de vida em outros planetas, ou mesmo a existência da alma humana. Com o advento da chamada física quântica, a partir do início do século XX, é possível que a aceitação do que é realmente científico tome outro rumo. Mas é bom considerar que muitas verdades tidas como científicas ainda não foram comprovadas, como o Big Bang, a lei da relatividade, embora aceitas pela expressiva maioria. Para chegar a uma verdade, o cientista primeiro precisa acreditar nessa verdade, formulando, portanto, a sua hipótese, que pode contrariar hipóteses de outros cientistas e geralmente contraria. Os cientistas não são unânimes em tudo. Quase sempre estão em posições diferentes ante a explicação dos mesmos fenômenos, e é por isso que a ciência evolui. O cientista necessita de um método seguro, que possa convencê-lo de sua verdade e convencer também outros cientistas e a humanidade de maneira geral. Hoje, grande parte das pesquisas são feitas por equipes dentro das universidades, mas a verdade para a ciência, qualquer que seja, nunca é definitiva. Isso significa que uma verdade só perdura enquanto não for descoberta outra, que a substitua ou aperfeiçoe. O método utilizado pelas universidades do mundo em geral se restringe aos fenômenos que podem ser reproduzidos à vontade do pesquisador, pois dentro desse critério não basta que um fenômeno ocorra, é necessário que ele se repita sempre, ou na maioria das vezes em que for provocado. Por isso mesmo, desde o início, Allan Kardec chamou a atenção para a natureza do fenômeno espírita, afirmando que a ciência, dentro do método reducionista, ou seja, aquele que só está pronto para constatar o fato material em si, não tem como penetrar no estudo do espírito, cujos fenômenos são de uma natureza mais ampla. Foi por isso que surgiu o Espiritismo, com o objetivo de estudar o espírito por uma metodologia própria. Apesar disso, muitos cientistas de renome, desde o século XIX, insistiram em investigar a mediunidade, mas sempre tiveram grandes problemas. Primeiro porque precisaram criar uma metodologia própria, e depois porque foram rechaçados de imediato pela maioria dos colegas, alguns até expulsos do meio acadêmico, por preconceito ou medo de a ciência penetrar nesse campo de conhecimento. Assim, Cristiano, a mediunidade continua sendo uma incógnita para a ciência acadêmica, malgrado o número cada vez maior de pesquisadores perseverantes no campo espiritual, que continuam realizando trabalhos e publicando suas pesquisas, conforme podemos verificar pelo Google, site de informações. Milhares de estudos sobre o espírito continuam sendo publicados e alguns até levados a congressos científicos. Parte deles feitos por pesquisadores espíritas, mas a maioria não. A verdade é que esses estudiosos insistem em proclamar a realidade espiritual, na certeza de que mais cedo ou mais tarde, a comunidade científica em geral acabará por se render à validade desses estudos e saberá absorvê-los como parte de suas pesquisas. De nossa parte, Cristiano, acreditamos que o homem ainda não está em condições de entender esses fenômenos
e muito menos de saber utilizá-los para benefício da humanidade, por causa de seu atraso moral. E atenção, ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O Porto Seguro é da autoria do espírito João Manuel, recebido pela médium Cidinha Arita. Use para isso o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares, o 997-51-2397 da Vivo, ou o 981-79-2405 da TIM. Esta pergunta foi feita numa de nossas reuniões pela Isabel Cristina. Quando uma pessoa vem a falecer, vítima de uma determinada doença, como que ela passa para o mundo espiritual? A doença fica e morre com o corpo ou o espírito ainda leva essa doença com ele? De uma maneira geral, o fato de o espírito deixar o corpo na Terra não quer dizer que ele deixou aqui todos os seus problemas. Como diz Allan Kardec, a morte não provoca um salto ou uma transformação milagrosa no espírito. No mundo espiritual, ele poderá ou não sentir os reflexos da doença que o acometeu, dependendo de seu nível de elevação moral e até do gênero de morte. Na verdade, a desencarnação não exonera o espírito de todas as sensações que experimentou na Terra, pelo menos de imediato. O que pode acontecer em certos casos é que a prova relativa à doença terminou com a morte do corpo, e sendo assim, a morte seria uma libertação. Mesmo assim, dependendo do maior ou menor apego do espírito à vida material e de seu estado de consciência moral, ele ainda vai precisar de assistência e tratamento para ficar totalmente livre do desconforto. André Luiz relata casos em que seu perispírito foi afetado, daí precisar de assistência. Um caso que todos podem lembrar é o dele próprio, André Luiz. Depois que ele chegou ao nosso lar, ele foi internado no hospital. Seu perispírito ainda trazia sintomas da doença que ele teve na Terra, e portanto lá ele precisou de tratamento apropriado. No caso específico de André Luiz, a situação era mais complicada porque, embora tendo sido médico na Terra, ele não teve os cuidados necessários e por isso desencarnou mais cedo. Neste caso, é importante lembrar que a condição moral da pessoa é um fato que pesa muito nessa passagem de um para outro plano de vida. Os espíritos moralmente mais elevados não levam esse tipo de problema desta vida, pois a enfermidade estava no corpo e não atingiu as estruturas do perispírito, ao passo que aqueles que não cuidaram de sua conduta e viveram a vida de qualquer jeito podem continuar, ainda por um tempo mais ou menos longo, sofrendo os impactos da doença, mesmo desencarnados. A tragédia de Brumadinho. É uma questão que não poderia faltar nesta oportunidade. O desastre que aconteceu dias atrás na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, com o rompimento de uma barragem de rejeitos de minérios, que causou centenas de mortes, sem falar no sofrimento dos familiares e amigos das vítimas, nos danos materiais e na lamentável agressão ao meio ambiente, repetindo o que já aconteceu alguns anos atrás em Mariana. Várias pessoas nos perguntaram sobre o significado de uma tragédia desse porte do ponto de vista espiritual. O assunto é complexo, mas vamos falar aqui exclusivamente com relação às vítimas e às possíveis causas espirituais que possam estar atrás desta tragédia. Lembrando que, embora tenha havido falhas clamorosas, e o interesse material tenha prevalecido sobre o sentimento que nos devem unir às pessoas, tanto quanto o valor que sempre devemos dar à vida humana, mesmo assim, não podemos esquecer de que nada acontece por acaso nas leis de Deus. Não há acaso e nem castigo na lei divina. Apenas e tão somente o cumprimento da lei,
sempre visando ao aperfeiçoamento dos espíritos. A doutrina espírita procura nos esclarecer sobre tais questões, principalmente as que provocam um grande impacto social, para não nos revoltarmos contra os responsáveis, e muito mais, para não nos revoltarmos contra Deus ou contra a vida. A nossa condição humana neste planeta ainda é de espíritos que trazem no seu inconsciente uma carga considerável de culpa que acaba por nos envolver em situações como essa, que, do nosso acanhado ponto de vista, significa uma grande tragédia, mas que, do ponto de vista da espiritualidade superior, que tudo observa e compreende, pode se constituir até mesmo numa oportunidade de libertação de muitos espíritos. Na verdade, caro ouvinte, não temos apenas uma única vida na Terra. Já vivemos antes e vamos continuar vivendo depois. Porém, se tudo acontecesse conforme a nossa vontade, ninguém morreria. Ninguém ao nosso lado ficaria doente ou sofreria algum grande revés na vida. Porém, se a vida fosse como desejamos, poderíamos até gozar de alguns momentos de alegria. Mas, com certeza, teríamos, depois desta existência, uma enorme decepção e um grande prejuízo espiritual que redundaria em problemas gravíssimos para o futuro. A vida, porém, é sempre um grande desafio. Certamente teremos outros desafios, além daqueles pelos quais já passamos, independente de nossa vontade. Por isso, nem tudo ocorre como queremos. E muitas vezes conhecemos situações impactantes que nos agridem, que nos ferem profundamente os sentimentos. É quando somos contrariados em nossa vontade e atingidos em nossos interesses. Para nossa estreita visão, tais situações representam apenas prejuízos, mas, sob uma análise espiritual mais ampla, são bênçãos que nos impulsionam o progresso espiritual. Mal sabemos que atrás dos acontecimentos aparentemente ruins está Deus nos guiando para a felicidade. Situações como esta de Brumadinho, ceifando centenas de vidas e deixando milhares em sofrimento, constituem o que podemos chamar de provas e expiações coletivas. Segundo o espírito Clélia Duplantier, dirigindo-se a Kardec, elas geralmente assinalam um momento em que essas almas se submetem a uma situação traumática de grande proporção, que foi por elas mesmas escolhidas como forma de compensar prejuízos que causaram à sociedade em encarnações passadas. Seriam espíritos que, num passado mais ou menos distante, praticaram solidariamente, ou seja, em conjunto, atos contra a própria coletividade e que depois passaram a experimentar profundos sentimentos de culpa que os acompanharam através das reencarnações. Querendo deles se libertar, decidiram se submeter a tal situação para saldar, de uma vez por todas, os resquícios da culpa que ainda lhes perturbava a consciência. Quando o erro que cometemos é contra uma pessoa, é com essa pessoa que assumimos uma dívida moral. Mas quando o erro é contra uma coletividade, o débito é para com a sociedade, principalmente quando se trata de ações coletivas do passado. Só para dar um exemplo, na década de 1970, quando um grande avião caiu em Paris, provocando mais de 300 mortes, inclusive de brasileiros, um espírito trouxe pelo médium Chico Xavier a informação de que os ocupantes do avião foram antigos piratas, que séculos atrás saqueavam comunidades inteiras, praticavam atrocidades contra populações e que agora faziam questão de sofrer tal situação para se redimirem da culpa. Como não temos acesso ao que aconteceu em reencarnações passadas, ou seja, como desconhecemos as causas espirituais da tragédia que fez tantas vítimas, ficamos aturdidos diante do impacto do acontecimento. Mas, no fundo, o que deve haver em relação às vítimas é o acerto final de um compromisso, que talvez tenha sido várias vezes adiado, mas que certamente acabou sendo cumprido para o alívio daqueles que traziam consigo pesados conflitos de vidas passadas.
Evidentemente, caros ouvintes, falamos aqui de uma maneira geral, sem poder abarcar todas as consequências da tragédia, porque entre os milhares de envolvidos devem existir outras causas, inclusive algumas com raízes até mesmo na presente encarnação. E estamos abertos para outras perguntas a respeito. Um acontecimento desse porte, como percebemos, não atinge somente as vítimas diretas da tragédia, atinge todo mundo, atinge o país e repercute pelo mundo, envolvendo compromissos e interesses, e acaba por apontar para cada um de nós algum rumo que deveria tomar em sua vida. E atenção, você pode nos telefonar ainda, agora, e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O Porto Seguro, autoria do Espírito João Manuel, recebido pela médium Cidinha Arita. Use o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou um dos seguintes celulares, da Vivo 997-51-2397 ou da TIM 981-792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Prezado ouvinte, continuando no estudo do Livro dos Espíritos, vamos encontrar o tema Mundos Transitórios, que vai da questão 234 à questão 236, com comentário de Allan Kardec ao final. Esta questão de encarnação em outros mundos chama a atenção de muita gente, pois suscita curiosidade. No entanto, devemos considerar que temos poucas informações a respeito, até porque a doutrina espírita é cautelosa nesse sentido. Ela não adianta conhecimentos para os quais ainda não estamos em condição de entender. O conhecimento vem com o tempo. E falamos do conhecimento em geral, tanto que vem pela religião, como que vem pela filosofia e pela ciência. O Espiritismo só pôde se manifestar ao mundo depois que a ciência teve um grande impulso, pois muitas de suas afirmativas se baseiam naquilo que a ciência já descobriu e, portanto, naquilo que a humanidade em geral está em condições de entender. Mas o Espiritismo não se restringiu aos limites da ciência. Ele adiantou algumas coisas importantes que depois a ciência descobriu. Mas isso ele fez com muito critério, apenas lançando uma pálida luz no caminho em que a ciência deveria percorrer mais tarde. É o caso de vida em outros mundos. A doutrina afirma categoricamente que existe vida em todo o universo, nas mais diferentes condições. A ciência hoje está à procura de vida extraterrestre, mas apenas de vida que tem as mesmas condições da vida na Terra. Veja, portanto, que a ciência ainda percorre um caminho limitado que não é propriamente aquele que o Espiritismo se referiu há 162 anos. Dentre as inúmeras formas de vida que habitam o universo, vamos encontrar, na conceituação espírita, mundos que abrigam temporariamente determinadas categorias de espíritos. Dizem os mentores que são posições intermediárias entre outros mundos, de acordo com as condições dos espíritos que vêm habitá-los. Mas, se são transitórios, não são definitivos, e por isso mesmo o espírito que vem habitá-los não tem corpos como o nosso. Dizem os mentores que, sob o nosso ângulo de visão, são mundos estéreis. Se uma sonda espacial terrena pousar num deles, não vai encontrar nada além de um deserto.
Os espíritos dizem ainda que a Terra, durante sua evolução como planeta, já foi, num passado muito distante, um mundo transitório. Contudo, quando Kardec quis se aprofundar mais nessa área de conhecimento, os espíritos disseram que ela é objeto da ciência e não do espiritismo, conforme lemos em O Livro dos Médiuns, no capítulo em que se refere às perguntas que se devem fazer aos espíritos. Com isso, a doutrina afirma que a humanidade tem que aguardar o progresso da ciência para poder aprender mais sobre o universo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, ou pelo site da emissora, ou também por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespirita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, apresentado pelo Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Não temos dúvida de que estamos passando por um momento decisivo no caminhar da humanidade. Momento decisivo é aquele que tem por fim promover uma grande transformação. Falamos de mudanças muito profundas que estão ocorrendo em todo o mundo, impulsionadas pelo extraordinário progresso científico-tecnológico, principalmente, interferindo na vida de cada um de nós, de cada comunidade, de cada família. É um movimento acelerado de tudo que nos rodeia, de novidades, de fatos e situações contraditórias que nos envolvem a mente e o coração, deixando-nos muitas vezes perplexos ou confusos diante do que está acontecendo. Não estamos percebendo o tempo que corre aceleradamente. Um turbilhão de informações passa pelo nosso cérebro diariamente, levando-nos a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Por vezes, uma sensação de perda, de vazio e até mesmo de inutilidade decorre desse estado de coisas, levando-nos a pensar no sentido da vida, na razão pela qual estamos de passagem por aqui. A descrença e o materialismo tomam conta. Muita coisa está mudando no mundo. Parece que forças contrárias ao bem, ao amor e à verdade estão ganhando terreno, comprometendo a paz e fomentando a violência. Ainda somos muito apegados aos valores materiais, esquecendo-nos de educar a alma. As crianças de hoje são muito diferentes das crianças que fomos. Os jovens parecem ter perdido o referencial para a construção de seu futuro. Novas ideias se infiltram e, quando percebemos, já tomaram conta. Nossos pontos de referência estão desaparecendo, pois em muitas ocasiões já não sabemos em quem confiar e que rumo seguir. Revendo os evangelhos, entretanto, podemos entender melhor o significado de que as potências dos céus serão abaladas. É hora de transformação. É preciso que retomemos as recomendações de Jesus para a prática do bem. Esse caminho começa dentro de nós. Para combater o egoísmo e o orgulho que encontram um terreno propício para tomar conta do mundo, lembremos de sua fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento social do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em atividades que possam ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285.
A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende de contribuições, doações, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com um brechó que abre toda sexta-feira às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. Para se comunicar com o Lar Meimei, ligue 3471-0604. Você pode se comunicar também pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Você pode conhecer o Lar Meimei visitando a instituição ou entrando no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178 e tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar um atendimento para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Nesta segunda, 20 horas, o tema da palestra será Provas e Expiações Coletivas. Terça-feira, às 19h30, estudo a partir das obras Missionários da Luz e Estude e Viva. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E sexta-feira, grupo de leitura, onde estamos lendo atualmente o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem, de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Esse serviço, atualmente coordenado pelo casal Luciane e Daniel Martins. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE recomeçam no próximo sábado, às 10 horas, no Lar Meimei. Também no sábado, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. As reuniões dos jovens Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. A Biblioteca Batuíra. Biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos os DVDs mostrando filmes, palestras e estudos, que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas, na segunda, terça, quarta e sexta. Nos demais dias da semana, menos na quinta-feira, das 17h30 às 19 horas. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Eu preciso que você vá procurar os meus amigos que estão dispersos. Eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Vá procurá-los em meu nome. Cure-os da cegueira espiritual que momentaneamente os envolve. Muitos se distanciaram de mim porque as religiões me colocaram tão longe dos homens. Justo eu, que sempre desejei estar perto de cada um dos meus amigos. Diga a eles que não tenho pedras e nem condenações, só o calor da minha amizade. Fale que não tenho um paraíso para dar a cada um, mas que tenho caminhos que juntos poderemos trilhar na construção de um mundo melhor.
Proclame que eu não quero um céu só para mim, eu quero um céu para todos. Essa é a missão que meu Pai me deu, levar todos para o paraíso que começa a ser construído aqui na terra mesmo. E fale bem alto que não peço santidade em ninguém, eu peço apenas a boa vontade de cada um, que nada mais é do que a vontade de ser bom. Esclareça que não quero sacrifícios, quero risos, abraços e todos comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Não quero culpa, mas peço consciência. Desejo um mundo sem castigos, mas de homens responsáveis. Quero uma festa sem excluídos, um mundo sem barreiras, sem preconceitos e que a única religião seja o amor. Seja portador dessa mensagem, meu amigo De Luca, pois através dela eu chegarei a muitos outros amigos que meu coração deseja tocar, da mesma forma que desejo tocar o seu, que há séculos vem fugindo de mim. E por fim, diga que o livro chegou ao fim, mas que a nossa história de amor e amizade começa exatamente agora e para todo o sempre. Um ótimo domingo a todos vocês, mas que venham buscar, de José Carlos De Luca, o livro O Amigo Jesus, editora Intelitera, para que juntos possamos concretizar, fortalecer essa amizade. Até domingo próximo. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro O Porto Seguro, autoria do espírito João Manuel, recebido pela médium Cidinha Arita, entre os ouvintes que nos telefonaram. E o livro sai para nossa ouvinte, residente na rua Ana Lúcia Aparecida Tonon Rodrigues, número 40, Jardim Brasil, aqui de Garça, Fátima Araújo. Parabéns, Fátima Araújo. Você ganhou o livro, esperamos que goste da leitura. Mas venha buscá-lo aqui, na portaria da Unirádio, durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrarmos, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.